Oi, 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 mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar sobre aceitação. Bom, tem uma diferença, né? Vou começar explicando sobre isso, falando sobre isso, que é a diferença de aceitação e validação. E eu acho que elas casam muito já, porque são completamente opostas, né? E porque é importante entender que uma e outra não precisam existir em sintonia, tá? Em que sentido? Aceitação, você tá se aceitando, aceitando quem você é, aceitando a personalidade que você tem, aceitando quem você, até onde você é, que você se conhece, né? E aceitando que você ainda vai se conhecer mais. E a validação você espera do outro. Então, basicamente, a aceitação é algo interno, pessoal, individual, e a validação é externa, ela vem do outro, né? Do coletivo e não, não serve de nada na nossa vida. De verdade, não serve de nada. Nossa, eu amo quando passa moto. Tenho certeza que saiu aqui no vídeo. Mas então, se amar, se gostar, se achar uma pessoa demais. A gente foi criada, eu falo a gente porque a maioria das mulheres vão realmente concordar com isso. Nós mulheres, a maioria de nós, fomos criadas para nos encolhermos, não termos tanta confiança e é aquela questão de, vamos ser humildes, sabe? Passar uma humildade de, não sou tudo isso, ou receber um elogio, ficar sem graça e não aceitar, sabe? Então, assim, por mais que o elogio, às vezes se você estiver esperando por um elogio, é validação. Agora, se você receber um elogio que você realmente não esperava, aceite que você é essa pessoa, sabe? Que você é incrível, é maravilhosa, é inteligente, é talentosa, é capaz. Aceite isso. Então, assim, porque o mundo, você é desse tamanho, o mundo quer te colocar assim, pequenininha, sabe? Minúscula. Então, assim, aceite quem você é e, obviamente, você vai se conhecendo, vai se descobrindo, você vai saber que você ainda é muito mais que isso. Então, e é isso, não é só na parte emocional, não é só na parte intelectual, é muito principalmente também na parte estética que pega, né? Então se ache bonita, linda, diva, se compare com as divas pop que você gosta, ou uma mulher que você, do ramo, né, famosa, que você se inspira, se espelha, se espelha. Nossa, gente, desculpa. Ainda bem que eu não sou professora de português, né? E assim, é... E assim, você vai ser a diva pop que você é, como você é, claro. Você não precisa querer ser a outra, não precisa copiar a outra, porque você já tem o seu borogodó. Então, lembre que você tem o seu borogodó e use ele a seu favor. As pessoas mais autênticas, com mais borogodó único, exclusivos e expõem tudo isso, são as pessoas que a gente acaba admirando, porque elas estão sendo elas e a gente não consegue ainda ser nós mesmos, né? Não elas. Não tem como ser outra pessoa. Então, assim, e ignore, né, a existência da validação, gente, porque é um assunto, assim, que é um pouco chato a gente precisar de validação. Eu ainda não fiz um episódio falando sobre isso, só sobre validação, né? Mas já fica aqui a brecha, eu vou falar com vocês mais pra frente sobre isso. Mas a gente tá falando realmente de aceitação. Então, por mais que seja o oposto, eu vou mencionar algumas vezes aqui sim, mas vocês têm que lembrar que vocês são esse borogodó todo, que vocês são incríveis e aceitar quem vocês são, sabe? Às vezes a gente tem que. Um trecho que talvez vai lembrar muito, possa fazer muito sentido e muitas de vocês podem lembrar. No filme de Meninas Malvadas de 2004, o personagem da Lindsay Lohan, a Cad, a Ruivinha, ela é muito inteligente em matemática, ela estudava sozinha, então ela era muito boa em matemática. E ela fingiu ser burra, não saber matemática. Não ser burra, né? É meio forte. Ter dificuldades em matemáticas e não saber fazer lá as contas, os cálculos, para chamar a atenção de um menino, para ficar perto de um menino, para conquistar o menino.
né? Porque ele ia ensinar ela a matemática que ele sabia, que no caso ele não sabia de nada. Então, assim, ela se diminuiu pra caber, pra agradar, pra fazer ele se interessar por ela. Gente, esse é o maior erro que a gente pode fazer, independente se era adolescente, o filme, as meninas eram personagens, né, que estavam na adolescência, faria sentido, faz sentido. Mas assim, tem gente que ainda faz isso adulta, sabe? O ideal realmente é você não fazer isso, tá? Pro seu bem, pra se preservar, porque para se valorizar, a questão desculpa. A questão da aceitação é justamente isso. Você entender que você realmente não precisa deixar de ser você para agradar alguém, para chamar a atenção de alguém, para fazer a pessoa se interessar por você. Porque às vezes se não dá um match é porque realmente, no final das contas, ainda bem que não deu um match, certo? Porque se você é, por exemplo, esse caso do filme, se você é super inteligente em matemática, você vai se esforçar em não ser inteligente, parecer que você não sabe o que você tá fazendo pra conquistar alguém, pra trazer essa pessoa pra perto? Não seria mais fácil ter outra abordagem? Ela poderia muito bem, dentro do contexto aqui do filme, ela poderia muito bem falar: Oi, eu vi que você tem dificuldade em matemática. Eu sou muito boa nisso. Quer ajuda? E aí ela dava aula particular pra ele, entrava num clima, criava um clima. Então, assim, uma estratégia. Tem outras estratégias. Você não precisa se diminuir ou se anular para fazer alguém, para criar um assunto, uma abordagem, eh, mostrar interesse em alguém. Então, assim, eu espero que vocês tenham captado a mensagem, viu? Então, assim, a validação, ela não muda nem agrega você em absolutamente nada, porque ela vem do outro. E, assim, mais uma vez, a gente não fala sobre religião aqui, eh, né, de maneira específica, mas assim, se nem Jesus agradou a todos e ele era um homem muito bom aqui na Terra, por que que nós, meras humanas mortais, vamos agradar? Não, isso é muito imposto pra gente que a gente tem que agradar todo mundo o tempo todo, agradar homem, agradar família. Ai, que homem se agrada pelo estômago, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a cuidar da casa, piriri, parará, pororô. Então, assim, são coisas que realmente não vão agregar. Se você não é uma pessoa que não gosta de cozinhar, não quer saber cozinhar, não quer se dedicar nisso, por que que você vai do nada começar a fazer todo esse entrar nesse universo só para agradar um homem? Não, gente, por favor, não façam isso. Agradem vocês, porque depois, os filhos crescem e vão embora. Os pais vão embora também. Só sobra você. As amizades vêm quando convém e nem fica quando convém também. Então, assim, foquem em vocês. Façam coisas para agradar vocês. Eu quero aprender a fazer confeitaria, porque eu realmente gosto de fazer doce. Aí faz sentido você entrar no mundo gastronômico, culinário, mas assim, não. Eu não gosto de cozinhar de jeito nenhum. Realmente, apoiem o iFood. Basicamente é isso. Apoiem as, os restaurantes, as entregas das pessoas, os aplicativos aí de entrega de comida, né? Não só o iFood, porque eu não estou sendo paga para isso. Mas é isso. E assim, somos bem mais do que a opinião, né, das outras pessoas, do que os rótulos que as outras pessoas nos dão e os boatos, as fofocas, as definições que as pessoas fazem pela gente. É, É sempre bom enfatizar isso, gente, em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares que vocês forem. Vocês vão sentir uns comentários, uns boatos, umas fofocas, as pessoas vão te rotular como a chata. Mas você tá no ambiente de trabalho, você tá lá pra trabalhar, não é pra fazer amizade. Eu também vou falar sobre ambiente corporativo logo logo. Mas assim, é óbvio, gente, que você vai ter um papel de chata se você, dentro do seu trabalho, a sua função é fazer cobrança, por exemplo. E não é externa, é dentro da empresa, com pessoas, funcionários da empresa. Então, assim,
Tem certos papéis que a gente vai receber, igual essas frases muito comuns na internet. "Ah, se me deu o papel de vilã, eu vou vestir e vou fazer o meu melhor". Exatamente isso. Se estão te dando um papel e você realmente vai ter que atuar nesse papel, seja a melhor atriz da sua vida, sabe? Trabalhe para ganhar um Oscar. É isso. Seja a melhor atriz que você conhece. Da sua vida é meio complicado. Mas vocês entenderam a pegada do que eu queria falar. Então, assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? E isso já é um grande conselho sobre tudo isso. Mas a validação realmente não importa. A questão, por exemplo, profissional, não é validação que vai importar para você, é reconhecimento. E ele também, às vezes, pode não vir, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Então, assim, e o que eles definirem de você não é o que você é de verdade. Isso não te define. Ninguém pode te definir. Porque, mais uma vez, aquelas frases criadas na internet, mas que têm sentido. Cada pessoa que passa na sua vida, ela te conhece em uma fase, com um nível de amadurecimento que você vai ter, com um nível de bagagens, com um nível de experiências. Então, ela vai ter a versão de você daquela época. E aí, pode ser que ela te reencontre. E aí você não vai ser mais nada daquilo que ela tem guardado de lembrança de você. Então, assim, as pessoas vão te definir conforme as lembranças, as memórias que elas vão ter de você. Mas aquilo não quer dizer que você ainda é as memórias e as lembranças daquelas pessoas. Porque às vezes você teve um dia divertido com uma pessoa, conheceu e aconteceu alguma coisa que vocês pararam de se ver, de se falar. E pra ela você é uma pessoa super divertida. E aí você pode estar enfrentando uma fase de luto em seguida, sabe? Então sua vida não tá tão divertida. Então, assim, lembre-se disso. É tudo muito temporário na nossa vida. E os rótulos que as pessoas nos dão também são e são bem inúteis. Muito inúteis, porque no final das contas você tem que olhar no espelho e olhar pra você mesma e saber é, os rótulos que você tem que dar. Porque aí eles não vão ser rótulos. Você olhando no espelho e falando com você mesma, você pode se definir. Pode se definir como a corajosa, forte, a dedicada. O que os outros falar não vai definir o que você é. As pessoas falam com base no que elas veem e no que elas sabem a seu respeito. Mas você é a pessoa que vai saber de tudo a seu respeito. Então, assim, mais uma vez, você é a pessoa que consegue definir em palavras quem você é. E redefinir quando precisar, quando quiser. Porque enquanto estivermos vivas, estamos sempre num processo de evolução, de amadurecimento, de novas experiências, de mudanças de opiniões, porque é assim que a vida funciona. São vários ciclos pequenininhos fechando e abrindo outros. É isso. Bom, eu espero que de certa forma vocês tenham gostado desse episódio e que tenha aberto a mente de vocês. Eu não vejo a hora de falar sobre os outros assuntos que eu trouxe aqui, né? Que vamos abordar em outros episódios. Bom, se você gostou, não esqueça de dar o joinha, de curtir aqui abaixo o vídeo. Se inscreva aqui no canal, por favor, e ative as notificações, porque o YouTube não tá entregando meus episódios para vocês. Compartilhe esse vídeo para as amigas que você considera que precisa dessa mensagem, desse recado. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijo. Tchau.